Então eu aprendi a ensinar um outro caminho para o meu cérebro, né? Então isso foi muito bacana. Hoje, eu sou uma mulher muito mais segura. Foi uma transformação na minha vida que eu posso dizer que eu nasci de novo. Pude presenciar este retorno. É raro hoje você ter um investimento e antes que você chegue ao final desse investimento você já tem esse retorno. Eu acho que a gente precisa de um empurrãozinho, a gente precisa de um treinamento legal, eu acho que a gente precisa de incentivo, a gente precisa de um treinamento e ninguém melhor que o Augusto Júnior, pelo menos para mim foi muito bom, eu aprendi muito. Trata-se do programa Fale Bem em Público. Esse é um programa que eu costumo desenvolver dentro dos meus processos de coach. Eu não costumo abrir ele para o público, é muito difícil. Por que é importante nós investirmos no desenvolvimento da nossa comunicação? Porque hoje em dia, o mundo do trabalho, as nossas interações sociais, elas são repletas de desafios, né? Já comentei com vocês que comunicação hoje é uma das competências que é a mais procurada no mundo do trabalho, né? As empresas estão sedentas, ávidas por realmente encontrar profissionais que se comuniquem bem. E por quê? Porque o jeito, a maneira como o mundo lida com os negócios hoje mudou, né? As nossas interações sociais, elas mudaram. Provavelmente você perceba que de tudo que você faz no dia, a boa parte ou a grande parte disto está ligada com o relacionamento de pessoas. Não sei se você já contou, mas talvez você atenda ou interaja com pessoas na ordem de mais de 10, 20 pessoas por dia. E como que você interage com elas? Através da comunicação. Então é necessário que você consiga ter uma comunicação objetiva, uma comunicação clara, que em meio ao turbilhão de informações que nós temos, você consiga resumir, condensar essas informações de uma maneira que realmente a pessoa entenda, e entenda rápido, e entendendo rápido, coloque em prática aquilo que você verbalizou, aquilo que você comunicou, para que realmente gerem os resultados. E não se trata apenas de uma comunicação verbal, a comunicação escrita é importante, e aí nas duas frentes o domínio da língua portuguesa ela é importante, você aprende técnicas, você aprende recursos para falar bem em público, mas o domínio da língua portuguesa ele é pessoal e particular, né? Claro, a gente pode até pagar cursos para nos ajudar a desenvolver isso, mas está tudo ali à disposição. Se a gente começar a se dedicar um pouquinho mais, a gente melhora a nossa verbalização da língua portuguesa como um todo, né? A própria leitura nos ajuda muito. E também a exigência, sem dúvida, de uma capacidade de ouvir as pessoas, de escutar de maneira atenta, de maneira empática. Então, esses desafios, as empresas estão sentindo falta. Aliás, não sentindo falta dos desafios, sentindo falta de pessoas que consigam lidar com esses desafios. E aí, a comunicação realmente vem em cheio para conseguir fazer e mudar essa realidade. Para vocês terem uma ideia, por que isso vem realmente, é um contraponto, né? Se por um lado você tem as empresas que querem pessoas que se comuniquem bem, por outro lado você tem pessoas que estão correndo da comunicação, porque esse é um dos grandes pavores da humanidade. Uma pesquisa inglesa mostra que mais de 41% das pessoas têm medo de falar em público. E esse medo fica à frente do medo. Você perdeu o controle da sua vida, né, orçamentária, gastar mais do que você ganha. O medo de doenças, como câncer, AIDS,
e o medo de morrer. Olha isso. Então, realmente é um dado alarmante. Como é que a gente muda? Como é que a gente resolve? Como é que a gente muda esse cenário e essa realidade? Investindo realmente na nossa capacidade de falar em público, de nos comunicarmos. Isso vai nos ajudar no mundo corporativo, vai nos ajudar nos nossos relacionamentos interpessoais com amigos, com familiares, e com certeza, mais à frente eu vou falar isso para vocês, é uma competência que abre portas para nós, né? Qual que é o objetivo então desse programa, do Fale Bem em Público? De maneira geral, desenvolver algumas técnicas que vão ajudar de maneira poderosa na sua comunicação, fazendo com que ela seja uma comunicação mais eficaz e que você consiga melhorar o relacionamento, né, com as pessoas, com os clientes e principalmente gerando mais resultado. E de maneira específica, te ajudar, no primeiro momento, a mudar a sua maneira de pensar com relação à beleza, a riqueza que é poder comunicar-se, falar em público e não ter medo. Então, vencer esse mecanismo do medo, né? O programa te ajuda nisso. Também mostrar para você que é possível você ter uma comunicação organizada, estruturada e que chegue realmente aos objetivos que se esperam. Também, ao longo do programa, desenvolver habilidades não verbais, ou seja, mais de 60% da nossa comunicação não se deve, do sucesso, do resultado da nossa comunicação, não está na fala, e sim no gestual. Já pararam para pensar nisso? Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, eu te amo. Minha voz, minha fala está falando uma coisa, mas o meu gestual está falando outra. E é bem provável que você se assustou mais com o gestual do que com a fala. Às vezes você nem ouviu o que eu falei, né? Você vê a expressão da pessoa e isso também volta um pouquinho na questão que a gente estava falando agora há pouco da interatividade. Às vezes a pessoa chegando, a gente já, né? O corpo fala, então a gente fica com 60% da comunicação ali, no gestual, na expressão facial, no tom de voz, né? No como ela falou, do jeito que é. E aí a gente não consegue absorver o que é importante. Então, quando você aprende a lidar com isso, você usa esse recurso a seu favor também. Então, a gente trabalha e desenvolve isso também dentro do programa. E, em um ou outro momento, vai ser necessário também, no desempenho, no desenrolar da sua comunicação, o uso de recursos técnicos. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho quais são esses recursos técnicos, né? A voz é um recurso técnico importante para ser utilizado. Como é que a gente usa? A gente cuida dessa voz. No dia a dia de vocês, um recurso importante e que a gente pode trazer para o programa é a questão do falar ao telefone. Qual é a melhor maneira de usar esse recurso? O e-mail? Qual a melhor maneira de usar esse recurso? O WhatsApp? Qual que é a melhor maneira de usar esse trem? As redes sociais, enfim. E principalmente recursos técnicos como o PowerPoint, vocês vão fazer as apresentações agora, e aí qual a melhor forma de colocar esse conteúdo ao longo, né, de uma apresentação por uma ferramenta como essa? E aí você pode pensar assim, nossa, legal, interessante isso, mas será que funciona? Será que para mim realmente vai me ajudar? O que eu posso dizer para você é o seguinte, eu particularmente não tenho dúvida disso. Primeiro, por ter visto os resultados da aplicação deste método na minha vida e por ter visto diversos clientes meus que implementaram essas mesmas técnicas e realmente tiveram suas vidas transformadas. Clientes como a Raissa, né? Que eu vou trazer rapidamente o depoimento dela para vocês verem qual o tipo de transformação que um programa desse pode trazer na vida de uma pessoa. Olá, meu nome é Raissa e antes de conhecer esse processo de coaching, eu tinha uma dificuldade muito grande para falar em público. Eu tive uma síndrome do pânico e isso gerou em mim um pavor de falar em público. E era frustrante, eu me sentia
deprimida, angustiada, porque foi algo que eu sempre fiz. E me ver impossibilitada dessa ação me deixava muito mal. E era um sentimento ruim porque eu transpirava muito, eu tremia. Numa simples situação onde eu tivesse que falar o meu nome em público, isso disparava meu coração, minha roupa, eu transpirava muito. Então, foi algo muito, muito ruim de se sentir. E há pouco tempo eu fui convidada para fazer uma palestra, aceitei, né, o desafio e pensei que daria conta, mas no momento, quando de fato eu fiquei em frente ao público, foi constrangedor, eu me senti muito mal. Eu só não saí do ambiente porque eu pensei que ficaria pior, seria mais um trauma para eu carregar e seria mais difícil para eu voltar, porque eu tive vontade de chorar, de sair correndo, e a ponto de, a hora que terminou a palestra, eu chorei muito, fiquei envergonhada e decidi para mim mesma que eu nunca mais voltaria a fazer aquilo. A minha roupa chegou ao ponto de, era possível torcer de tanto que eu transpirei. Então, neste período, uma amiga me falou da palestra do Augusto Júnior sobre desenvolvimento pessoal. E eu fui assistir. Dentro dessa palestra, quando ele explicou o que era esse treinamento, eu me identifiquei muito, porque tudo que ele falou do medo, do sentimento, era tudo que eu sentia. E ali ele me disse, disse a todos nós que estávamos ali, que ele sabia, ele tinha as técnicas, os meios para vencer, para eu vencer essa barreira. E foi onde eu resolvi dar um voto de confiança, porque era tudo que de fato eu precisava no momento. Ao longo do processo, o meu maior desafio foi acreditar que de fato era possível. Mas isso também se rompeu assim no primeiro encontro, porque já na nossa primeira reunião eu saí daqui muito confiante, assim, esperançosa de que era possível transformar esse sentimento frustrante que havia em mim, que eu poderia retomar aquilo que eu fazia com tanta propriedade, que de repente me via impossibilitada. Eu aprendi o mecanismo do medo, o porquê de eu me sentir daquele jeito, como enfrentar esse mecanismo. E foi interessante que ao mesmo tempo que eu iniciei esse processo, eu também fui convidada para retomar as minhas atividades. E isso me deu força para eu tentar. Então foi um momento onde eu vivi a teoria e a prática e pude aprimorar mais isso. A transformação que o coach trouxe para a minha vida foi que aquela pessoa que tinha um medo, um pavor de falar em público, tremia, enfim, não existe mais. O processo fez eu descobrir potencialidades que nem eu mesma sabia que eu tinha, aplicá-las e hoje, assim, eu estou aqui diante de uma câmera falando, eu tenho falado em público, eu consigo me expressar. É claro que é um treinamento, é um processo. Tem hora que você pensa em voltar, mas uma coisa muito bacana que para mim foi muito importante dentro do processo foi o quanto nós temos que treinar o nosso cérebro, dominar a nossa imaginação. Trabalhado muito isso, porque ela nos impede e nos impossibilita mesmo. Então eu aprendi a ensinar um outro caminho para o meu cérebro, né? Então isso foi muito bacana e eu aplico para todas as áreas da minha vida. Então seja para uma conversa em público, seja para um bate-papo, seja para a educação dos meus filhos, eu tenho aplicado em tudo. Viabilizou demais a minha comunicação. Então foi transformador o processo. Então eu digo para você que que vai assistir esse depoimento, que se porventura você passa por tudo aquilo que eu passei, essa tremedeira, frio na barriga, uma vontade de chorar,
um sentimento de incapacidade, vergonha, enfim. Você pode reverter tudo isso, se tornar uma pessoa confiante, ter segurança naquilo que você faz, desde que você se permita. Então, permita-se. Venha conhecer, marque a gente seu horário, converse com o Augusto. E o bacana disso tudo é que é um tratamento, né? Eu falo tratamento porque de fato ele é individual. Ele vai entender a sua realidade, o porquê do seu comportamento, e é algo muito direcionado. E que também vai despertar em você, descobrir em você potencialidades que você nem mesmo sabe que há em você. Por que eu acredito que isso funciona? Primeiro, por ver depoimentos como esse. Realmente, tem momentos na vida profissional da gente que a gente passa por desafios, né? E aí, às vezes, você sempre fala assim, puxa vida, né? Tanta pancada, tanto desafio, será que vale a pena continuar? E às vezes eu dou play nesses meus depoimentos, nessas transformações, eu falo assim, meu Deus, eu não posso parar. Né? Realmente é isso que nos anima, é isso que nos impulsiona. Então, ver uma pessoa que tinha síndrome do pânico chegar no ponto de falar assim, hoje eu não tenho mais nada, é demais, é realmente assim um cumprimento da missão que eu vejo. E principalmente, como eu falei para vocês, porque eu vi isso acontecer na minha vida. Quem me vê falando em público, do jeito que eu falo hoje, pensa assim, o Augusto nunca teve problema para falar em público, nunca teve vergonha, nunca teve timidez, nunca teve receio. Mas nem sempre foi assim. Eu, num dado momento da minha vida, eu tinha pavor de falar diante das pessoas. Baixava a cabeça, não olhava nos olhos, tinha uma vergonha, um medo, um receio que eu não sabia de onde vinha. E aí eu comecei a participar de um grupo de oração, e era participante mesmo, eu ajudava ali, mas nunca fiz nada à frente. Até que um dia me convidaram, olha, quinta-feira você vai fazer uma pregação. Eu falei, não aguento isso não dou conta. Não, você vai fazer. E aí Jesus, ele tem um jeito bem sutil de fazer a gente fazer as coisas, né? Tem uma passagem dele que ele fala assim, se você tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha de você diante do meu Pai que estás nos céus. Ou seja, mas é bem sutil, você fala assim, ou fala ou fala. Eu falei, tá bom, Jesus, eu não sei falar, mas eu vou, né? Vou ser obediente. E aí eu falei com um amigo meu que me convidou ali, que estava no grupo, falei, você me ajuda? E ele já faz, né? Já fazia palestras e tal. Ele falou, claro que eu te ajudo. Inclusive ele morava comigo na minha casa. Passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, chegou a quinta, nada dele me ajudar. Eu falei, pronto, e agora? O que eu faço? Eu falei, bom, é coisa de Deus, então eu vou rezar. Falei, vou fazer jejum hoje, gente, não comi nada o dia inteiro, fiquei um dia em jejum, rezando, rezei o rosário. Falei, vou chegar mais cedo. Cheguei 1 hora antes do grupo, óbvio, cheguei, a igreja estava vazia, ajoelhei diante do sacrário, né, de Jesus ali, fiquei rezando, falei, Jesus, me ajuda, me inspira, me fala por mim e tal. Fiquei quase 1 hora rezando. Na hora que eu levantei, já tinha dado tempo das pessoas chegarem, eu olhei, a igreja lotada, mais de 200 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, já boca secou, frio na boca do estômago, mão começou a suar. Falei, agora, meu Deus do céu, o que eu faço? Tinha que falar. Peguei o microfone, outro problema, nunca tinha pego o microfone na vida. Que trem pesado que é aquele, nunca imaginei isso. E comecei a tentar falar. E aí, gente, uma das piores coisas que pode acontecer no processo de comunicação, o problema não está nas pessoas, está na nossa cabeça. E aí eu comecei a olhar para aquelas pessoas, imagine cada olhinho, igual vocês estão assim para mim agora, assim, elas olhando e eu, olha lá, e eu tentando falar, e falando, e já gaguejando, e aquilo minha boca já secando, e falei, olha lá, tá pensando que eu estou falando besteira, vixe, olha aquele outro lá, nossa, tá falando, meu Deus, o que eu vim perder meu tempo hoje aqui, nossa, e aquele outro lá falando que a mulher, vixe, é de mim que eles estão falando, e aí aquela loucura toda começou, e começou a ver estrelinha assim, eu falei, vou desmaiar. Falei, quer saber, eu vou sair correndo daqui. Soltei o microfone, gente, eu escuto até hoje o barulho daquele microfone batendo na mesa. Pá! E eu... Só que olha que coisa, né? Isso que poderia ser para mim um sinal vermelho, e nunca mais falar em público, traumatizar definitivamente, na verdade foi um sinal verde. Eu falei assim, por que eu não consegui falar em público?
que se tem gente que fala, por que eu não consigo? E aí, o que eu comecei a fazer? Estudar. Comecei a pesquisar, comecei a fazer cursos, comecei a fazer treinamentos, comecei a fazer formações, e isso foi me desenvolvendo, ao ponto de se tornar hoje na minha competência máxima. Já comentei isso com vocês, né? Isso foi desenvolvido de tal maneira, ao longo desse processo eu desenvolvi um método que me permite me comunicar de uma maneira tranquila e que gera resultados, que trabalhando na Marilan, isso foi reconhecido, fui promovido para a área de treinamento, e tempos depois eu estava me desligando da empresa para viver exatamente da minha comunicação, né, da minha competência máxima, levando outras pessoas a fazerem a experiência através da minha missão, que é promover desenvolvimento humano, profissional e espiritual, através das minhas palestras, dos meus treinamentos e dos meus atendimentos como coach, com base nos valores cristãos. E aí talvez você se pergunte, e eu? Será que funciona para mim? Eu não tenho dúvida. A primeira coisa que a gente precisa começar a entender é um erro comum que a gente comete no processo de comunicação. A gente pensa, por podermos falar de maneira espontânea, que a comunicação ela vai sair naturalmente, como a gente fala. Estou falando e quando eu precisar usar da minha fala, ela vai funcionar. E não funciona. E aí a gente trava, gagueja, a gente fala, e a pessoa fala assim, não entendi, você repete para mim de novo? E aí a gente fica frustrado, fala, meu Deus, mas que negócio, a pessoa é burra, não entende o que estou falando. E, enfim, a gente vai entrando num sofrimento tamanho. Então, qual que é a atitude correta a se fazer? Primeiro, é entender que quando você for falar em público, e esse público pode ser de 1 para 1, quando você for se comunicar, portanto, primeiro você precisa estabelecer o que eu quero quando eu terminar de conversar com essa pessoa. Que resultado eu quero que gere? Que ações eu quero que ela tome a partir dessa minha comunicação? Você define um objetivo. Segundo, é se planejar. É organizar a sua fala para que esse objetivo seja alcançado. E por fim, treinar. Quando você coloca isso em prática, e você treina, e você realmente... Mas não é treinar por treinar, é treinar em cima de um método que vai gerar um resultado. O resultado vem. Eu gosto sempre de lembrar, um cantor, você acha que ele pensa assim? Vou lançar um novo álbum, montei, gravei aquelas musiquinhas, vou fazer um show. E vai no dia seguinte e faz o show? Com a banda e tudo mais? Não, ele tem que o quê? Ensaiar muitas vezes. Teatro, mesma coisa. Né? O artista vai lá, montou a peça, eles vão treinar, ensaiar aquela peça diversas vezes até o dia da estreia. E a gente não toma esse cuidado com a nossa comunicação. A gente vai e quer que a coisa funcione. Então, é preciso entender. Precisa preparar a sua fala. Né? Seja numa conversa de 1 para 1. Eu, às vezes, estou no telefone, vou falar com alguém, peraí. Faço um rascunho rapidinho, monto meu roteiro e trabalho em cima dele. Bingo. Resultado, objetivo alcançado. Né? Então, realmente é importante entender isso. Como está estruturado o programa Fale Bem em Público? O que o contempla? Ele é composto por 5 módulos que nós vamos trabalhar ao longo de 8 semanas. Né? Então são 8 sessões de 1 hora. É dentro do formato da metodologia do coach. Então é um coach em grupo. E no primeiro módulo nós vamos entender como é que funciona o mecanismo do medo e como que a gente consegue usar ele a nosso favor. Então ao invés de ser uma trava, uma barreira, ele vai passar a ser um trampolim para melhorar a nossa comunicação. Eu já trabalhei com vocês, mas eu vou focar a gestão do conhecimento voltada para a comunicação, quanto que é importante que nós tenhamos conhecimento daquilo que a gente transmite, que a gente fala, verbaliza. No terceiro módulo eu vou mostrar para vocês como que vocês podem organizar a fala e a mensagem de vocês, estruturando essa apresentação, fazendo com que ela fique clara para as pessoas ao ponto de ficar gravada, não só na mente, mas no coração das pessoas. Vou mostrar para vocês também aquilo que eu acabei de falar há poucos instantes, sobre a questão da comunicação não verbal. Né? Se mais de 60% da comunicação a gente absorve não com as palavras, mas com o gestual, é importante saber como utilizar esse gestual a nosso favor.
né? Transmitir e ter uma boa postura ao falar ou apresentar, fazer a apresentação, seja na voz ou seja na própria expressão corporal. E por fim, vou apresentar para vocês alguns recursos técnicos que vão ajudar vocês também a elevar essa comunicação para um outro nível. Em alguns momentos você vai sentir necessidade disso, seja por um e-mail, seja por telefone, ou seja por meio de uma apresentação. Você precisa saber como estruturá-la bem. E aí, além disso, eu quero te oferecer alguns bônus que vão complementar a sua aprendizagem. Então, além do programa, essas 8 sessões, você ainda vai ter acesso a um e-book que eu escrevi, chamado Estrutura da Mensagem. Lá eu ensino passo a passo de como você organiza a sua fala, né? Ao baixar esse e-book, você vai ter acesso também a uma lista de membros, de pessoas que me acompanham, e que semanalmente eu compartilho diversos conteúdos voltados para a melhoria da comunicação, para falar bem em público. Então são dicas, sacadas que nos ajudam no dia a dia. Você também, caso não tenha baixado ainda, vai poder ter acesso ao Profissional de Sucesso, aquele e-book que eu já comentei com vocês, e cada um vai ganhar um exemplar do livro, né, que eu escrevi juntamente com os maiores especialistas do Brasil em treinamento comportamental, que é o manual completo dos treinamentos comportamentais, né? Isso tudo a custo zero. Bom, é só para realmente complementar e ajudar no desenvolvimento de vocês. Aí a grande pergunta que muita gente faz: muito legal isso, mas quanto custa? Quanto custa para você falar uma coisa e a pessoa entender outra? Quanto custa, muitas vezes, você ainda ter receio, medo, dificuldade de falar diante das pessoas? Quanto custa não conseguir transmitir para as pessoas aquilo que para você está muito claro, mas que quando você termina de falar, a pessoa fala assim: repete, eu não entendi. Realmente isso tem um custo de tempo, um custo de energia e até, por que não dizer, um custo financeiro. Tudo bem, meus amores? Dúvidas, angústias, dores no coração? Então tá bom. Beijo no coração de vocês.